também jogadores experientes. O Goiás tem a terceira maior folha, né, no mínimo, da segunda divisão, jogadores também que já conquistaram acesso. A gente até poderia desconfiar no seguinte quesito: é um fogo de palha, esse time já não está jogando tão bem, logo vai começar a cair de rendimento. Não vejo dessa forma, tá? Eu vejo que o Goiás ele passa por uma pequena instabilidade dentro de campo, algo que é normal, tá? Todo time vai passar por isso na Série B. A diferença é que essa instabilidade do Goiás, que para mim acontece desde o jogo contra o Paysandu, onde não é um Goiás que consegue jogar tão bem, deixa espaço para os adversários, tá? Se o Goiás enfrenta um adversário mais letal, poderia ter sofrido mais gols. Só que é um time que tem a capacidade de, mesmo encontrando essa dificuldade na partida, vencer os seus jogos. Para mim, a partir do momento que o time consegue dar esse estalo, essa persistência, esse momento de, mesmo tendo jogos difíceis, que você não faz uma grande partida, ainda assim sai com 3 pontos, estamos falando de um time que está preparado para ser campeão, um time que está preparado para conquistar o seu objetivo na temporada, que é o acesso à Série A. Em termos de pontuação também, é um espetáculo, tá? Acho que não tem nem outra palavra para a gente definir isso, não. De 11 jogos, né, o Goiás foi para a sua 11ª partida apenas na Série B. Estamos falando de 26 pontos somados. Se a gente considerar aquela conta de 64 pontos, né, que eu vejo ali como uma margem segura em termos de acesso, já estamos falando de um Goiás que cumpriu mais do que de 40% desse objetivo, né? Se a gente for fazer aqui uma matemática básica, 64 menos 26, estamos falando de 38 pontos, né, para serem conquistados no decorrer das próximas 27 rodadas. Então, assim, o Goiás ele se coloca numa condição muito favorável para conquistar o acesso. E não só isso, tá? Acho que a gente poderia olhar a partida de hoje, o jogo contra a Ferroviária também, por um viés mais negativo e dizer o seguinte: o time não está jogando mais tão bem em termos de controlar o jogo, tá? Ofensivamente ainda é um Goiás cirúrgico, ainda é um Goiás que com 3, 4 toques ele consegue decidir a partida, só que não dá aquela margem toda, né? Não é um Goiás que folga nos jogos. Só que eu consigo enxergar por um outro lado. Não sei se eu estou muito mais otimista do que deveria, mas eu vejo que é um time do Goiás que ele consegue ter esta consistência, essa casca de, mesmo não estando no seu melhor dia, que mesmo você tendo dificuldades, e para mim isso hoje foi primordial, né? As saídas dos zagueiros, enfim, as contusões, tá? Mesmo ainda os que retornaram, não estando 100% fisicamente, igual o Benítez, o próprio Wesley Garcia também, que voltou no segundo tempo, é um Goiás que vai lá e vence o seu jogo. Então, para mim, eu vejo isso, não tem como destacar de outra forma, a não ser um otimismo. Precisa melhorar? Claro que sim, tá? Não dá para tapar o sol com a peneira. Para mim, o próximo jogo do Goiás, ele é, assim, fundamental, tá? E de antemão, o normal é o Goiás perder, tá bom? Eu não vou ser aqui também maluco e falar que agora o Goiás tem que ganhar de todo mundo, que virou o Real Madrid. Não. O normal é que o Goiás tem um jogo difícil contra o CRB e que um ponto já seria um bom resultado. Não vamos ser hipócritas também, não. Não dá para sair passando em cima de todo mundo. Mas, aí a pergunta que eu falo, e algo que a gente não viu ainda nessa temporada: você desconfiaria do Goiás vencer esse jogo lá? Eu não. Tá? Por quê? Porque é um time do Goiás que, diferente desse início de temporada, melhor dizendo, né, com o Campeonato Goiano, é um Goiás que já venceu jogos difíceis fora de casa. É um Goiás que, por exemplo, não me surpreenderia ir até Maceió e vencer o CRB lá, tá? Mesmo que for um jogo difícil. Mas, como eu falei, o natural é você perder um jogo como esse, ou no máximo um empate, se a gente for olhar na média do que apresenta os clubes nessa Série B do Brasileirão. O Goiás vencendo um jogo como esse, tá? Que é o CRB lá, assim, eu não estou nem considerando esses 3 pontos, né? Mas o Goiás ele se colocaria numa condição tão confortável em termos de acesso, que precisaria basicamente disputar ou conquistar, né, mais 35 pontos, faltando 26 rodadas. Assim, seria uma condição absurda. Mas claro, ainda tem muito campeonato pela frente. O meu entendimento ainda em relação a acesso é aquele mesmo pitaco, né, que eu já havia comentado nos últimos vídeos. Para mim, o Goiás ele não tem outra escapatória a não ser essa. Qual seria? Tá? Fazendo uma análise coerente, tá? Fazendo uma análise coerente com cada jogo, cada enredo da partida, cada característica. É um Goiás que precisa, e já fez isso, criar essa gordurinha. A rodada ainda não está completa, né? Estamos falando ainda de mais 3 jogos pela frente.
O que pode mudar em termos do Goiás para o G4 seria uma vitória do Remo. O Remo chegaria a 20. Então, o primeiro time fora do G4 seria o Coritiba ou o Remo com 20 pontos. Tá? Então, do cenário mais pessimista, a diferença hoje do Goiás para o primeiro time fora do G4 seria de 6 pontos. Mas, 6 pontos do primeiro do G4. Para o segundo colocado, essa diferença já seria de 4 pontos. Né? 4 pontos. E o próximo jogo do Goiás contra o CRB está na sexta colocação, tem 18. Então o Goiás que se coloca numa condição hoje muito favorável. Pode chegar até a 7 pontos, né, essa diferença para a primeira equipe fora do G4. Estamos falando de basicamente 3 rodadas completas. Né, para um time, por exemplo, fora do G4, tirar o Goiás do G4 da competição. Isso é muito bom, é uma gordurinha muito bem feita. Posto a isso, por que eu falo que existe meio que uma fórmula que eu basicamente criei aqui, né? De você aos poucos ir pensando nesse acesso e também no título. Primeiramente, essa consolidação dentro dos 8 primeiros. O Goiás fez isso logo de cara na Série B, algo que particularmente eu não esperava. Por quê? Porque foi um Goiás que começa mal o campeonato. Né? Não foi um Goiás que começa mal a temporada e que não dá expectativa para o torcedor ao início da Série B. Algo que acabou se revertendo, certo? Depois desse primeiro momento de você consolidar na disputa, é você entrar dentro do G4. O Goiás entrou e não saiu mais. Isso é perfeito. A partir do momento que você está dentro do G4, você cria aquela pequena gordurinha. Pequena gordura em relação aos outros que estão ali na disputa. 1 ponto a mais, 2 a mais, com 10 jogos, já é algo significante. O Goiás conseguiu superar essa barreira, se encontrou na primeira colocação e já começa a criar uma gordura em relação ao segundo colocado. Por que para mim essa é a fórmula correta? Não tem como o Goiás subir com 12 jogos, tá? Não tem como. O campeonato não vai acabar agora. Então, assim, nenhum time sobe com 15, 20 ou 22 jogos. O Goiás só vai ter a sua confirmação matemática lá para a 32ª, 33ª rodada, sendo ainda muito otimista. Então, tem muito chão pela frente e a cabeça precisa ficar no mesmo lugar. O objetivo para mim hoje do Goiás é criar essa reserva. Tá? Essa reserva, porque uma hora vai ser necessário, tá? O Goiás não é imbatível, esse time tem dificuldades, tá? O elenco do Goiás ele tem algumas carências, então é normal que em algum momento, seja daqui 3, 4, 5 jogos, o Goiás tenha uma oscilação e fique 2 rodadas sem vencer, 3 rodadas, normal, faz parte, tá? Não seria nenhum absurdo, também não. Então, a partir desse momento que você cria essa gordurinha e que mesmo em uma pequena turbulência não te tira mais do G4, e o caso hoje do Goiás, mesmo com a turbulência, não tiraria nem de uma primeira colocação, para mim não é nenhum absurdo você pensar sim em um acesso e, por que não, na conquista do campeonato. Volto a repetir, pensar, desejar o acesso e não achar que já subiu. Tá? Essa é basicamente a minha análise que eu faço em relação ao campeonato nesse momento. Tá? Só para a gente finalizar essa questão e falar sobre o jogo também, né? O que foi esse jogo do Goiás. Não foi muito bom não, né? Não foi muito bom, mas em termos de resultados, não teria resultado melhor, né? O Goiás ainda consegue fazer o segundo gol no final e criar uma vantagem no saldo de gols. Ainda indo para a matemática, né? Acho que é algo que o torcedor do Goiás agora, ele olha as contas, olha os números e não tem como a gente não ficar satisfeito. Tem outra coisa que, assim, até agora, e eu tô acompanhando essa Série B de cabo a rabo, tá? Eu não consigo assistir jogos ao vivo, em grande quantidade, mas eu consigo acompanhar todos os jogos em relação a melhores momentos, escalação, como joga, enfim, eu estou bem por dentro dessa competição. Eu não vejo nenhum time que joga muita bola, tá? E para mim o Goiás também não é esse time. Aquele time que, por exemplo, dá show, não existe. E é normal, até por conta da questão de orçamento, na Série B. Só que, nem nessa segunda divisão até agora, nenhum time que, por exemplo, o Novo Horizontino, o Cuiabá e o Coritiba, que para mim são 3 times que estão... que para mim não, né? Que matematicamente são os 3 times que estão abaixo do Goiás. Eu não vejo esses times tendo uma consistência no campeonato, tá? Eu vejo que é um Coritiba que até ganha em casa, muito mais no sufoco, vai jogar fora, não consegue manter o resultado. O Novo Horizontino é aquela amarelada de sempre. O Cuiabá tem uma camisa um pouquinho mais pesada, né? Um orçamento também, em termos de Série A nos últimos anos, mas também ainda não atingiu o ápice da sua temporada. Ou seja, para mim hoje, mesmo tendo outros elencos bons na Série B, igual do próprio Cuiabá, do América Mineiro, do Atlético Paranaense,
do Coritiba. Não tem nenhum outro time que vem jogando tão certinho como o Goiás. Volto a repetir. O Goiás, para mim, não é campeão, não já está garantido, não tem nada disso. Mas o Goiás, pelo menos, ele tem uma consistência no campeonato até agora que nenhum outro clube conseguiu ter. Tá? E isso, para mim, pensando em acesso e posteriormente ao título, por que eu falo em relação ao título? O Goiás não está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Então, para chegar nela, ele precisa desse campeonato. Tá? Então, por isso que eu considero que, nesse ano, claro, o primeiro objetivo é o acesso, mas a Série B ela é muito mais do que um extra. Ela é uma conquista que seria essencial para o torcedor do Goiás recuperar a sua dignidade, tá? Um clube que não consegue vencer títulos nos últimos anos, chegar na Série A com um caneco, quem não quer, e também ser presenteado com essa terceira vaga na Copa do Brasil, algo que nem sequer a primeira fase o Goiás tem para o ano que vem e já não teve no ano passado. Independente se vai subir e cair, para mim é um argumento muito chulo, né? O Goiás não está preparado para uma Série A, e é verdade. Tá? Se for olhar lá na frente, o Goiás hoje não é um clube que aguenta, não tem estrutura de organização financeira para se consolidar, por exemplo, na Série A durante 4 ou 5 anos. Mas, se o Goiás ficar muitos anos fora da Série A, daqui a um tempo a gente não consegue nem sequer subir para a primeira divisão. Então, independente se é para o Goiás subir, cair, para mim pouco importa, o Goiás precisa estar na Série A sempre, tá? Sempre. E numa dessa você acaba encontrando uma boa gestão. A virada de chave para mim será com a SAF. O Goiás precisa pensar em se transformar em um clube empresa. E para chegar até esse bom momento, né, ou tentar recuperar um pouco da sua história, o Goiás precisa estar sempre na primeira divisão. Não importa, tá? Não importa a campanha que será feita. Claro que o torcedor ele quer algo consistente, ele quer algo que já viveu, mas a realidade hoje ela tem que ser construída passo a passo. E para mim o passo para o Goiás de hoje é chegar até a Série A. Para chegar até a Série A temos aí mais 27 jogos pela frente na Série B do Brasileirão. E apesar desta boa vantagem inicial, não tem nada garantido. É uma dificuldade que o Wagner Mancini terá pela frente no campeonato, que é o quê? É basicamente você manter a motivação lá em cima, sendo que a conta está cheia, né? Se a gente for olhar os números do Goiás, eles são impressionantes. Então, assim, como manter essa motivação é saber que o campeonato está apenas começando. Tá? Ninguém vai subir com 12 rodadas, não tem como o Goiás cantar agora de campeão e não deixar a peteca cair. Vai ser difícil. Tá? As contratações estão chegando, o retorno do Wesley Garcia, eu vejo como muito positivo também para o Goiás. Mas ainda tem muita água para passar debaixo da ponte.